No meio da noite, à luz tremulante das velas, uma mão se levanta com uma agulha entre os dedos e, num gesto certeiro, como um falcão das montanhas, crava no coração de um boneco de pano, transferindo para a vítima, que longe, distante, cheia de espanto, recebe em seu peito um amor contundente que aplaca as tormentas, cura a alma e inebria o espírito. Bem-vindo ao curso O Voodoo do Amor. Como você sabe, o IMEDIC estuda, pesquisa as mais variadas matérias, as mais difíceis, e procura colocá-las de uma forma prática e fácil, principalmente segura, à sua disposição para que você possa obter o melhor que a vida tem para lhe oferecer. Este curso ele tem uma parte, esta aula, mais teórica e outras 25 muito práticas. Portanto, muita atenção nesta primeira aula, porque ela vai definir o seu futuro. A base está aqui. Este é um curso adaptado do voodoo. Então não espere um voodoo puro. Nós estamos trazendo a cultura voodoo e colocando-a à sua disposição. Não é pretensão nossa formar, nem dar a você uma graduação de sacerdote, um mambo, um rogã, mas sim transformar você num especialista das técnicas do voodoo do amor. Você vai saber aplicar a energia do voodoo de uma forma prática, clara, na vida sua e das pessoas que você desejar proteger. Então convido você a participar conosco agora dessa nossa primeira aula. Quando se fala em voodoo, logo vem à mente imagens lúgubres, imagens de zumbis que vagueiam acéfalos pelo mundo, vítimas de feiticeiros malignos que aprisionaram sua alma, roubaram o seu corpo e fazem deles escravos. Ou então pequenos bonecos que são aguilhoados por alfinetes e espetos que fazem uma vítima rolar de dor à distância, cair nas trevas, no sofrimento. Outros associam o voodoo a rituais bizarros, cheios de orgia, sangue, gritos. Porém, o voodoo é muito mais do que uma magia maléfica, uma magia negra. O voodoo é uma forma religiosa muito antiga. Talvez possa ser equiparado em antiguidade com o xamanismo, coisas que nasceram com o homem quando ele começa a andar, começa a ter mais consciência. É uma religião visceral, de homem-terra, portanto uma coisa muito forte, que se originou lá nas florestas africanas. E você sabe que este homem que é conhecido hoje, a origem dele está ligada à África. Junto com ele nasceu também o voodoo, que na África recebe o nome de Vodun, ou Voodoo. O voodoo, na África, quer dizer espírito ou mistério. E o ideal original, a razão da existência do voodoo,
Não é o mal como as pessoas pensam, como Hollywood costuma filmar. Não. É curar espiritualmente pessoas. Curar o ser humano. Física, moral e espiritualmente. Encontramos pelo mundo várias formas de grafar o termo voodoo. Ele pode ser voodoo, vodou, vodou, vodum, ou voodoo com 2 Os, que é como o povo de New Orleans se refere a esta religião, e tantas outras formas de grafia. Nós, do Magic, optamos o mais encontrado no Brasil, que é o voodoo, com 2 U's. Os praticantes do voodoo descrevem a sua religião como algo que busca as suas raízes ancestrais, ir buscar aquelas forças primitivas, primeiras. E o voodoo foi trazido para a região do Haiti, porque o voodoo que nós estamos nos referindo é o voodoo haitiano, e é sobre ele que vamos nos referir. Ele foi trazido pelos escravos, aprisionados lá na África, trazidos como escravos para a colônia francesa, lá pelo século XVI. Aqueles negros vinham com a sua religião de origem, porém, ao chegarem ao Haiti, eles eram impedidos pelos senhores de professarem a sua religião de origem, e lhes era imposto a religião católica. Isso aconteceu com todos os escravos que foram trazidos pelos europeus para as Américas. Mas eles não queriam perder aquela religião de origem. Eles haviam perdido tudo, sua identidade, sua moral, sua autoimagem, e quiseram guardar aquilo. Então eles absorveram da religião católica toda a sua complexidade, todo aquele seu aparato, e incorporaram as crenças católicas às crenças pagãs, que eram as crenças voodoo, sem perder aquela identidade pagã do passado. Para você ter uma ideia desse sincretismo religioso, Dambalá, que é um semideus, vamos chamar assim por enquanto, do voodoo, passou a ser representado por São Patrício, que é um santo originário da Irlanda e é aquele que protege o homem das cobras. Então eles trazem essa crença e revestem com a forma de São Patrício. Dambalá é a ação, a força, o vigor, a coragem necessário para se enfrentar uma cobra. O voodoo, como todas as religiões de cunho mágico, tem uma ideia em sua essência, uma ideia que diz que a realidade nada mais é que uma fachada, uma máscara, e que por trás da realidade operam as forças espirituais. Assim, uma árvore é uma morada de seres espirituais, um rio é uma morada de seres espirituais, todo o planeta funciona como moradas espirituais. Também as doenças são sinais de retorno, um retorno de ordem divina. A doença não está ali por acaso, foi a divindade que trouxe até aquela pessoa a doença que a acomete. Ou então um caráter mágico, um feitiço que foi colocado para derrubar aquela pessoa. Essa é a crença. A história da religião diz que a primeira religião monoteísta foi a judaica. Um tremendo engano. A primeira religião professada pelos homens, o voodoo, lá no coração da África, acreditava numa entidade superior. E o voodoo traz essa entidade para o Haiti. Ele recebe o nome de Bon Dieu. Bon Dieu, o grande Deus. O voodoo reconhece um só Deus. Veja a gravidade disto. Ele é o princípio mais elevado do universo, responsável pela ordem universal, responsável pela atividade humana.
Toda a vida pertence a Bon Dieu, ao bom Deus. Bon Dieu é um ser remoto, muito além da compreensão humana para uma interação direta. Ele está muito longe, muito distante do ser humano. E é a mesma crença nossa aqui no Imagic, ou como nós chamamos a grande consciência cósmica. É uma coisa tão grande, tão perfeita, tão infinita, que na perspectiva da grande consciência não existe diferença entre o homem, a grama que cresce no meu jardim, a formiga que corta a minha árvore, o vírus da AIDS. Todos são seres em evolução. Com esta maneira de ver, Bon Dieu é inatingível aos homens. Como atingir um ser tão alto, tão grande? Há uma grande distância, ou talvez não haja nenhuma, mas na concepção do voodoo há uma grande distância. Bon Dieu não consegue ouvir os homens, e para isso eles precisam de um agente intermediário, e esse agente intermediário são uma espécie de espíritos sagrados que recebem o nome de Loa. Através do Loa, o homem, o ser humano, pode acessar a consciência divina e dele receber bênçãos. Da mesma maneira, é através dos Loas que estas benesses divinas chegam aos homens. E esse é o jogo do homem com Deus, utilizando os Loas como intermediários. Os homens conseguem manter contato com os Loas ou através de oferendas ou através de rituais, e no mais das vezes das duas coisas em conjunto. Então ele faz oferendas a estes semideuses e promove rituais. Estes Loas, estes espíritos, classificam-se de várias formas. Uma através das atitudes. Atitudes frias, atitudes quentes. As atitudes frias são daqueles Loas defensivos. Eles são mais lentos, não exigem muito. Os quentes, ao contrário, são ofensivos, mais rápidos e muito exigentes. E tem uma coisa: os castigos que vêm deles são muito rápidos. Eles também classificam-se em grupos e categorias que são nações e famílias. Existem famílias de Loas que são professadas daquela determinada maneira. E existem também duas formas de rito. O rito Hada, que são ritos de defesa, de proteção, e o rito Petro, que são de ataque, ofensivos, de ação. O voodoo pode ser praticado individualmente. Aquele que pratica o voodoo é chamado de voodoozinho, e pode ser praticado em grupo, em templos. Esse templo recebe o nome de Umfor. Umfor é constituído de uma área que tem uma cabana, um casebre onde fica o altar, um pátio de terra batida que tem o nome de peristil e um mastro no centro deste pátio. É neste mastro que são feitos os sacrifícios e em torno dele são feitos os rituais. Como falei para você há pouco, o voodoo é a religião dominante do Haiti, que tem em si elementos africanos miscigenado com elementos católicos. O voodoo acredita num só Deus, o Bon Dieu, também chamado de Grand Maître. Os Loas são aqueles agentes intermediários e eles incorporam tanto forças positivas como forças negativas. Como os homens, eles são o reflexo dos homens. Eles têm o seu lado negro e têm o seu lado luminoso, seu lado de sombras e seu lado de luz. E Lemotes, que são os espíritos antepassados, os mortos, que
também trabalham em conjunto com os Loas, cumprindo funções, ações determinadas pelos Loas. Existe também o Marasa, são os gêmeos, é uma entidade com duas faces e mais uma terceira, que age, opera mais ou menos como Cosme e Damião. No nosso Umbanda, vamos ver como o voodoo encara a alma. Eles acham que o corpo humano possui basicamente duas almas. Uma alma é o Go-Bon-Ange, que é o grande anjo bom. Ela é a força de vida. Ela entra no corpo na hora do nascimento. E ela que consegue fazer com que o corpo sobreviva, responsável pelas funções biológicas e pelo poder de agir. A outra alma é o Ti-Bon-Ange, que é o pequeno anjo bom. É a personalidade, aquela que traz as qualidades pessoais, molda os sentimentos individuais. E tem mais uma coisa importante: uma pessoa pode continuar a existir sem ele. E aqui nós podemos ver o princípio do zumbi. Quando o Ti-Bon-Ange não está presente, apenas o grande anjo bom e aqui o Magor Negro operaria. Existe também, além dessas duas almas, o Nami, que é a energia vital que permite o corpo funcionar durante a vida. É a nossa energia vital, aquilo que a gente tanto estuda e que um vampiro energético rouba, é energia vital. Nascemos com uma quantidade. À medida que vamos vivendo, vamos criando mais energia vital, até que quando a energia vital acaba, nós morremos. Uma outra parte, o homem, é le cadavre, que é o corpo material, o corpo físico, esse de carne. E também existe o Zétoile, a estrela. É o padrão para o destino. Passado, presente, vidas futuras. O futuro sendo determinado pela forma do passado. É como uma linha, a linha do destino. Não reside no corpo, mas no cosmos. Nós podemos chamar Zétoile o eu maior, o grande pai, o eu superior dos Lunas. Gostaria de falar com você também um pouquinho sobre como o voodoo encara a morte. Quando uma pessoa morre, os voodoozinhos acham que a alma permanece perto do cadáver por uma semana. Nesse período, o Ti-Bon-Ange é vulnerável e pode tornar-se um zumbi espiritual se o Magro Negro operar. Se ele consegue escapar, é feito um ritual de separação, onde este espírito Ti-Bon-Ange vai para as águas escuras e lá fica 1 ano e 1 dia. Enquanto isso, os parentes ficam cultuando este ente que partiu, até que, passado 1 ano e 1 dia, é feito um ritual para elevar a alma e colocar os restos mortais no Govi. Govi é um pote, como uma urna funerária, onde se coloca cinzas e ali se coloca os restos mortais daquele que partiu. Agora ele é um espírito. Os espíritos são alimentados, vestidos e tratados como divindades. E o pote será queimado ou quebrado, liberando o espírito para viver na terra dos mortos. E lá ficará em paz até renascer. A crença voodoo é que existam 16 reencarnações, até que a alma se funde à energia cósmica. O sacerdócio é muito simples. Lá, a hierarquia como nós a conhecemos, de um chefe, o chefe do subchefe, aquela coisa toda, não existe. Existem aqueles que trabalham diretamente com os Loas e com os mortos, que são os sacerdotes, e o homem é chamado de Ogã e a mulher de Mambo, e existem aqueles que ajudam a estes, são os ajudantes, que é o Cevite,
E existe um mago negro que trabalha com esse mundo espiritual, só que no mundo das sombras, que é o Bokor. Esse é o cara perigoso. Esse é o que trabalha com os bonequinhos para provocador, que aprisiona mentes e consciências. Esse é o perigoso. Os sacerdotes, Ogãs e os manos, são uma espécie de feiticeiros que têm uma facilidade para trabalhar com magia ritual e com magia herbal. Conhecem bem as ervas. Como todo xamã que conhece a erva, conhece a terra, conhece pelo cheiro, pelo tato, pelo gosto, sabe como trabalhar com ela. E eles baseiam o seu trabalho em dois princípios: que o poder pode residir em objetos específicos. Eu posso colocar um poder numa pedra, numa concha, num desenho. E outra coisa, é possível se transferir um poder de um objeto para outro. O sacerdote, a sacerdotisa, eles podem curar doenças ou purificar pessoas. Eles podem transferir uma doença ou um feitiço para outra coisa. E vocês lembram, talvez possamos dizer, que Jesus era um Ogã, porque ele tira a loucura de uma pessoa e joga numa vara de porcos. Os porcos saem todos endoidecidos. Essa é uma forma de transferência de poder. Eu tiro daqui e coloco ali. Nós vamos nos basear muito nos nossos trabalhos práticos de voodoo nestes princípios. Dar poder a um determinado elemento. Transferir um poder, uma doença é um poder maléfico, mas é um poder, para um outro objeto, descarregando essa pessoa do mal que a acomete. Ele pega o mal, a doença, muito comum no voodoo, pegar a doença de uma pessoa e transferi-la para uma galinha. E essa galinha será ou sacrificada ou solta no mato. Nós vamos substituir a galinha, o ser vivo do sacrifício, porque o voodoo trabalha sim com o sacrifício de sangue. Nós não trabalhamos com o sacrifício de sangue, portanto vamos transferir para um ovo, ou para um boneco de palha, de pano, de cera, não sei, liberando a pessoa do mal que a acomete. O ovo é uma célula viva. E o nosso sacrifício será baseado no sacrifício do ovo. Vamos então falar sobre esses tais semideuses, os tais dos Doas. Vamos começar por Papa Legba. Legba é essa figura que se veste aqui de vermelho, tem chaves, cachimbo, tem vários nomes pelo qual ele é conhecido, depende da família, do lugar que o reverencia. E ele é chamado de a grande elocução. Elocução é a ação ou feito de demonstrar um pensamento ou opinião através da utilização de palavras. Ele é a voz de Deus. Deus não articula palavras, Deus pensa. E ele capta esses pensamentos, transforma em palavras e traz aos homens. Ele é o guardião das encruzilhadas. É o intermediário entre as divindades, os Doas todos e a humanidade. Ele é sempre o primeiro e o último espírito invocado no voodoo. Quero dizer uma coisa para você. O voodoo invoca. O que é invocar? Invocar é pedir que uma determinada consciência e inteligência entre em mim. Trabalhe através do meu veículo físico. No iMagic, nós evocamos. Nós não perdemos consciência. Então nós vamos usar os princípios do voodoo de acordo com práticas do iMagic. Então nós evocaremos Legba para que ele se manifeste diante de nós e haja de acordo com nossa vontade, mas sem incorporação. Legba tem o poder de
remover obstáculos. Legba tem 3 esposas. A primeira delas, eu não vou dizer que seja a mais importante, porque você sabe como é o gênero feminino. Quem é a mulher mais importante vai arrumar uma encrenca. Na verdade, as 3 são importantes, as 3 têm a mesma importância. Essa vai ser a primeira porque alguma tem que ser. Então, Erzulie é a primeira delas. Existem várias maneiras de grafar o nome dela. Ela é a deusa do amor, tida como o espírito do amor, da beleza, das joias, da dança, do luxo. Ela é o brilho. É a feminilidade e a compaixão encarnada. Ela protege mulheres e crianças, ajuda no amor e nos relacionamentos. Outra esposa é Oiá. Oiá, também Yansan, é a portadora da prosperidade e da fertilidade. Ela teve 9 filhos. Ela é a força da mudança na natureza e na vida. Controla o ar e os ventos. Ela é responsável por transformações radicais e sempre chamada quando de assuntos urgentes. No sincretismo religioso, ela é Nossa Senhora da Candelária. A terceira esposa, na ordem que foi colocada, é Iemanjá. Iemanjá, Iemanjê, Iemanjá, tantos nomes. Ela é a deusa dos oceanos e da nutrição, tida como infalível no amor. Ela é a circulação, os ritmos universais, orienta e abre os caminhos, geradora do sentimento de amor. O amor mais profundo, mais intenso, mais aberto. Falamos agora há pouco em Dambalá. Dambalá, o deus serpente, considerado o pai de todos os doas. Todos eles nasceram, segundo a crença voodoo, de Dambalá. Ele transporta os antepassados na sua volta ao Guiné e nem ao mundo dos deuses, dos mortos. Dambalá é fonte de virilidade e poder. Ele é o princípio masculino. E ele tem uma esposa, porque o princípio masculino precisa de um princípio feminino para poder existir, que é Aida Wedo. Aida é conhecida como a serpente arco-íris. Ela é a deusa da fertilidade. Ela é o princípio do feminino, aquele que atrai, que recebe, enquanto o outro é positivo. Ela é considerada a mãe de todos os dois. Vive no céu, em todas as árvores, nas fontes, piscinas, rios. O próximo, Beli Belcan. Ele é o deus da justiça, defensor das pessoas contra o mal e os inimigos. Influencia juízes em processos judiciais. Ele é conselheiro, médico e guerreiro. No sincretismo religioso, ele é São Miguel, o Senhor da proteção, combate o mal. Agora nos defrontamos com o que precisa de um certo cuidado. Barão de Samedi. Samedi é o deus dos mortos e da morte, mas também é o deus da ressurreição, capaz de curas milagrosas, e ele é quem recebe os mortos. Ele tem fortes características saturninas: cobrador, vigilante, kármico, poderoso. Ele pode curar qualquer mortal de qualquer doença ou ferimento, se ele achar que isso vale a pena. Só assim. Mas também ele cobra, e cobra caro. Ele tem uma esposa, chamada Mamãe Brigitte. Mamãe Brigitte é a mãe dos cemitérios. Ela é a lua do dinheiro, mas também da morte. Ela governa o mundo dos mortos e a transição da vida para a morte. Responsável pelas grandes mudanças na vida,
pelos cemitérios, pelo dinheiro, pelos filhos. A pessoa, quando parte, deixa com Mamãe Brigitte todos os seus bens. Não há como passar para o mundo dos mortos levando os bens materiais. Eles ficam na mão de Mamãe Brigitte, que é, pelo sincretismo religioso, Santa Brígida. Temos também Papaloco. Papaloco é o espírito da vegetação, o guardião dos santuários. Vocês lembram, eu falei, para eles uma árvore é o receptáculo de um espírito. Toda a vegetação, toda a natureza. E ele vive nesses santuários, na vegetação. É o Deus da cura, patrono dos médicos, amplo saber de usos farmacêuticos de ervas, bom senso nos conflitos, ele é um juiz. É um Ogã invisível, tendo autoridade sobre todos os santuários, sempre invocado antes de iniciar um tratamento. Fica a lição. Quando na parte prática nós vamos trabalhar com cura, antes do processo de cura, deve-se evocar Papaloco. Temos também Marinette Bacheche. Ela é a sacerdotisa que deu início à Revolução Haitiana. Você sabe que o Haiti era uma colônia francesa que trouxe para poder explorar a terra escravos negros, e o trato dos escravos era muito cruel. Até que num determinado dia houve uma grande revolução dos escravos, que expulsaram todos os brancos, mataram outros tantos, e se tornou uma ilha onde foi criado o Império Negro. Acredita-se que o princípio da revolução foi quando Marinette fez um sacrifício, e a partir desse sacrifício começa a revolta que expulsou os brancos. Ela foi elevada depois de sua morte à condição de loa, e ela é aquela que liberta da escravidão e pune os injustos. Os crentes vuduzins têm certeza que ela é cruel com todo aquele que maltrata os animais e os inocentes. O voodoo é, em essência, um trabalho espiritual. Espiritual em sua essência, porque oferece um caminho de crescimento espiritual. A crença do mal está errada. Existe mal, mas existe mal na Igreja Católica, existe mal no Espiritismo, existe mal em todo canto. Mas esse não é um aspecto fundamental do voodoo. Pelo contrário, o voodoo é do bem, muito do bem, e oferece um caminho à espiritualidade por aqueles que a professam. É uma forma da pessoa, à medida em que ela desenvolve essa harmonia com o divino, isso passa a refletir na sua vida pessoal. Se ela for sincera no seu trabalho, isso reflete na vida dela. Mas se ela trabalha com uma fantasia, como nos nossos templos, como nas nossas religiões, uma pessoa que cultua o seu Deus à sua forma, ele acaba refletindo aquele Deus à sua forma, se ele for verdadeiro na sua vida diária, no seu dia a dia. Mas se ele é falso, se ele só quer tirar uma vantagem daquela ligação com Deus, o que vai se refletir na vida dele? Falsidade. Num ritual, os crentes podem ser possuídos por um dos dós, uma possessão mediúnica. E isso é considerado uma bênção, um presente do luar àquele que recebe, que é chamado de cavalo, aquele que recebe. E o crente, o Ogã-Mambo, cresce espiritualmente cada vez que recebe um luar. Essa é a crença do voodoo. E é muito bom saber que o foco maior do voodoo é a harmonia com o divino. Não é fazer o mal, estar harmonizado com o bom Deus. E ao fazer isso, esse crescimento espiritual se desenvolve juntamente com a harmonia na vida pessoal do voodoozinho. Na realidade, muito do que se pensa do voodoo baseia-se em suposição, baseia-se em medo, na superstição, no mito e no pouco conhecimento que se tem do assunto.
O voodoo é uma religião muito antiga e envolve rituais, símbolos, cerimônias, que tem uma importância fundamental como qualquer religião. O voodoo tem uma história muito rica, elaborada, fascinante, cultuada por indivíduos e famílias que transmitem esse conhecimento por gerações. Passam aos seus filhos, aos seus netos, aos seus pósteros. E dessa forma essa religião vai se mantendo por milênios e milênios e milênios. Sofreu uma transmutação com essa miscigenação, com a crença que lhes foi imposta, mas sai com a mesma personalidade e força do passado. Ao trazer para você esse curso Voodoo do Amor, não foi nossa intenção ensinar você voodoo, ensinar você a receber um espírito, ensinar profundamente o voodoo, porque isso é um trabalho de vida. Há muito que se estudar, há muito que se estudar da tradição, das formas, dos rituais, das cores, de todo o processo. A ideia do Magic é trazer coisas para a vida prática que funcionem. Então, por isso nós somos um Instituto de Pesquisas Psíquicas. Nossa ideia foi trazer do voodoo um conhecimento que possa ser trabalhado pela nossa consciência e aplicado em nossa vida diária, sem dano e melhorando as condições do meio ambiente. Mas por quê? Por que fazer isso? O curso Voodoo do Amor foi criado para quando o amor é impossível. Tem ocasiões que é absolutamente impossível amar alguém. Você sabe que uma das coisas mais importantes para se resolver um problema com alguém é amar essa pessoa, é dar amor a essa pessoa. Mas tem ocasiões que é muito difícil. E a ideia que o Magic traz é usar o voodoo para isso, para mandar corações endurecidos. Tem pessoas que são tuconas, que não aceitam, que estão fechadas. O voodoo pode ajudar você a amolecer esse coração, a torná-lo mais afável, mais aberto. Também para despertar e atrair a atenção de pessoas que são insensíveis, indiferentes, passam por você de nariz em pé, nem olham para você. O voodoo pode ajudar. Curas e soluções que são consideradas absolutamente impossíveis. Proteção contra pessoas irresistíveis. Tem gente que você não consegue se proteger porque o magnetismo dela é muito forte. Não há como se proteger, meu Deus. O voodoo pode ajudar. Também assumir condições que são consideradas utópicas. Eu jamais vou poder fazer isso. Eu jamais posso conquistar isso. Casos de justiça perdido, prosperidade, dinheiro, saúde, defesa, e seja lá mais o que você pense que é muito difícil, que sua consciência acredita que é impossível, você pode usar o voodoo como uma forma de solução e alteração de um quadro negativo. A ideia desse projeto do Voodoo do Amor é possuir uma chave de uma máquina automática e mágica a serviço da vontade, independente dos sentimentos. Independente dos sentimentos. Às vezes eu quero uma coisa, mas eu sinto o contrário. Ou por culpa, ou por medo, ou sei lá. Eu quero tanto isso, mas eu não mereço. Se eu tiver alguma coisa que dê para pular esses preconceitos, essas ideias negativas, eu tenho a solução do problema e o Voodoo do Amor pode ajudar nisso. Essa é a proposta básica do curso. Nos momentos em que tudo, minha consciência, minha mente racional, meu coração, não sabem como agir, não tem como, e eu preciso manter uma mentalização, eu preciso manter um quadro, e eu encontro essa barreira psicológica, uma forma, sem que eu tenha que fazer um esforço maior, eu ir condicionando esta minha mente interna por algum processo para poder atingir o objetivo que pretendo. Já disse
e em todo curso digo a mesma coisa, não existe nada absolutamente no universo que funcione 100%. Mas quando a tua esperança é zero, quando sua perspectiva é nenhuma, quando você acha que tudo está perdido, 10% já é muito, 20% é bastante, 50% uma vitória. Nunca abaixe a cabeça, nunca dê o quadro absolutamente por perdido até que a última batalha tenha sido jogada. E o voodoo pode ajudar você nessas horas, nas horas difíceis. E essa é a proposta. E é isso que faremos na parte prática desse curso.